Isso aconteceu há alguns meses. Eu tenho dirigido para o Lyft há alguns anos e geralmente prefiro os turnos da madrugada. As estradas são mais tranquilas e as gorjetas são melhores. Mas há um preço a pagar. De vez em quando, você vive uma história que fica com você, não de uma maneira boa. Eu sempre me considerei cuidadoso, já lidei com minha cota de passageiros estranhos. Mas nada disso chegou perto de ser tão estranho quanto o que vou contar. Eu não tinha uma câmera de dash na época. E aquela noite foi o principal motivo pelo qual instalei um. Começou normalmente apenas eu e os barulhos estranhos que meu carro ocasionalmente faz. Eu tenho um Volvo 2005 meio acabado, mas é confiável pra caramba. As ruas estavam literalmente desertas, o que, como eu disse, eu preferia. Algum tempo depois das 2 da manhã, recebi uma solicitação de uma loja de conveniência nas proximidades. Parecia inofensivo no início, mas, por algum motivo, tive uma sensação estranha no estômago. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue explicar por quê? Foi exatamente isso que senti ao me aproximar. Antes mesmo de ver o cara, descobri por que estava com essa sensação. A loja de conveniência para a qual eu estava indo estava fechada. Todas as luzes estavam apagadas e não havia um único carro no estacionamento. Conforme me aproximava, eu o vi. Dirigi bem devagar para poder observá-lo melhor. Ele estava andando de um lado para o outro do lado de fora da loja, vestindo um moletom surrado que parecia não ter visto uma máquina de lavar há anos. Não estou brincando, havia literalmente um buraco na manga. Seus movimentos eram espasmódicos, como se ele não conseguisse ficar parado. E ele ficava olhando por cima do ombro como se achasse que alguém estava atrás dele. Se eu tivesse que adivinhar, ele estava sob o efeito de algo. Eu provavelmente deveria ter cancelado a corrida e ido embora. Até passei o dedo sobre o botão de cancelar, mas não o fiz. Por algum motivo, destravei as portas e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Eu me arrependi da minha decisão no momento em que tirei o pé do freio. A maioria das pessoas fica no celular ou olha pela janela, mas ele não. Ele simplesmente ficou ali, me encarando pelo retrovisor sem piscar, sem desviar o olhar, apenas me encarando diretamente. Eu tentei não olhar de volta, mas não pude evitar de cruzar o olhar com o dele algumas vezes. Ele parecia meio bravo, o que também era bem perturbador. Tentei ignorá-lo e liguei o rádio para quebrar o silêncio. Nem me lembro em qual estação parei, mas no momento em que a música começou a tocar, ele gritou para eu desligar. Sua voz era grave e um pouco rouca, e deu para perceber que ele era fumante. Isso me pegou de surpresa e eu dei uma leve guinada no volante. Resisti à tentação de olhar para ele no espelho e apenas fiz o que ele disse, apertando o volante com mais força. Não disse nada e dirigimos em silêncio por um tempo. Pensei que talvez ele ficasse quieto até chegarmos ao destino dele. Era o que eu esperava, pelo menos. Mas então ele falou. Lembro da conversa como se fosse ontem. Ele me perguntou se eu já tinha pegado alguém que não deveria. Aquela pergunta me atingiu como um tijolo. Soltei uma risada constrangida e disse: "Bom, espero que não." Eu estava tentando manter a leveza, mas ele não reagiu. Ele apenas se recostou e murmurou algo para si mesmo que eu não consegui ouvir. Então ele começou a falar sobre como costumava ser motorista de Uber e que parou porque alguns jovens roubaram coisas do carro dele. Ele estava arrastando as palavras um pouco, então não consegui entender tudo o que ele disse, mas peguei a essência da história. Olhei no espelho 1 ou 2 vezes enquanto ele contava a história e percebi que ele estava sorrindo o tempo todo, o que era incrivelmente perturbador. Uma pessoa normal não sorriria ao falar de algo assim. Ele concluiu a história dizendo: "É engraçado o quanto você confia em alguém sentado logo atrás de você." Esse comentário foi o que me quebrou. Comecei a pensar nele mais como uma ameaça do que apenas um viciado louco. Infelizmente, não havia muito que eu pudesse fazer. Senti meu pulso acelerar. Mantive os olhos na estrada, mas minha mente estava girando. Olhei para o GPS
focando no destino como se fosse uma tábua de salvação. Mas o cara não sabia quando parar de falar. Ele continuou tagarelando sobre coisas sem sentido, algumas preocupantes, outras apenas incompreensíveis. Eu, honestamente, não conseguia acompanhar. Eventualmente, ele começou a se desculpar para alguém, embora eu não acreditasse que fosse para mim. Ele começou a insinuar que tinha acabado de fazer algo terrível e que era uma pessoa má. Ele repetia: "Eu não quis fazer isso", seguido de alguns "sinto muito" frenéticos. Eu não respondi, com medo de que ele fizesse algo se eu o fizesse. Eu não sabia o que ele tinha feito ou do que era capaz, mas não estava disposto a descobrir. Estávamos a apenas alguns minutos do destino dele quando ele saiu do seu estado de murmúrios e gritou que eu tinha errado o caminho. Eu não tinha errado, o GPS claramente mostrava que estávamos no caminho certo, mas eu pisei no freio de qualquer jeito, principalmente por medo. Ele exigiu que eu parasse o carro, e foi o que fiz. Minhas mãos estavam tremendo naquele momento. Eu só queria que o pesadelo acabasse. Assim que coloquei o carro em parque, faróis apareceram atrás de nós. Era um carro de polícia. Fiz uma oração silenciosa e observei enquanto ele se aproximava, o holofote varrendo brevemente meu carro. O cara no banco de trás se encolheu como se estivesse tentando se esconder. Virei a cabeça e o vi deitado quase perfeitamente plano no banco de trás, com os olhos fechados. Girei a cabeça de volta antes que ele me visse, tentando manter a respiração estável. Ele ficou naquela posição por um tempo incrivelmente desconfortável. Eu queria pedir para ele sair, mas decidi contra isso. Eventualmente, ele levantou a cabeça e disse que eu tinha tido sorte. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele abriu a porta do carro e desapareceu. Acabei encerrando meu turno mais cedo naquela noite. Eu estava abalado e não tinha mais vontade de dirigir. Só algumas semanas depois é que encontrei algo no meu celular que provou o quão perigosa tinha sido aquela situação. De acordo com uma notícia, uma loja de conveniência tinha sido roubada na noite em que peguei aquele passageiro. Foi a 2 quadras de onde eu o tinha pegado. Fico enjoado só de pensar que estive a centímetros de um criminoso perigoso que poderia ter me machucado se quisesse. Estou com um pouco de medo de contatar a polícia sobre isso. Eu tento evitar as autoridades por várias razões pessoais que não vou detalhar. Não tenho certeza se minha denúncia ajudaria em algo. De qualquer forma, estou muito mais cauteloso com quem deixo entrar no meu carro. Eu costumava morar na cidade. O estilo de vida urbano é honestamente o que eu sempre imaginei para mim mesmo. Não vou entrar em detalhes, mas depois de uma experiência extremamente traumática, eu não conseguia suportar nem os menores barulhos. Comecei a odiar o barulho em geral. Meu psiquiatra me disse que eu tinha desenvolvido um caso raro de fonofobia. Então, aquela sensação de formigamento que você tem quando seu pé adormece, é mais ou menos assim, mas no meu peito, sempre presente, como se meu corpo estivesse se preparando para algo que não ia acontecer. Cada buzina de carro ou porta batendo parecia um choque direto nos meus nervos. Eu não conseguia continuar vivendo assim. Cerca de 3 anos atrás, encontrei uma cabana escondida no noroeste do Pacífico. Não quero dizer exatamente onde era, por razões que você vai entender em breve, mas direi que era em algum lugar no Oregon. Parecia perfeito. Poucos vizinhos, sem trânsito, quase nenhum sinal de celular. O que realmente me conquistou, porém, foi a falta de barulho. Era apenas eu e a paz e o silêncio. Pela primeira vez em meses, pensei que talvez pudesse me sentir seguro. A cabana em si era pequena, mas aconchegante. Para ser justo, era exatamente o que o anúncio prometia. Dava para ver que tinha sido construída para durar, com vigas grossas de madeira e uma lareira de pedra resistente. Cheirava a pinho e livros antigos quando entrei. Sabe, aquele cheiro terroso que é quase reconfortante. Pense em uma daquelas pousadas rústicas de montanha,
para quem já foi esquiar. O vizinho mais próximo morava a cerca de 10 minutos de caminhada por uma trilha de terra. Eu não a conheci de imediato, porém. Nos primeiros dias, eu apenas aproveitei o silêncio. Acordava com o som dos pássaros em vez de sirenes, e à noite, a única coisa que ouvia era o vento passando pelas árvores. Era como se o mundo tivesse apertado o pause, e eu finalmente pudesse respirar de novo. Eu fazia todo o meu trabalho pelo laptop, então realmente não havia necessidade de me conectar com o mundo exterior além disso. Cerca de uma semana depois que me mudei, houve uma batida na porta. A cabana, obviamente, não tinha campainha, então aquelas batidas eram algo com o que eu teria que me acostumar. Abri a porta, esperando que fosse minha vizinha, e era. Era uma mulher de meia idade carregando uma cesta de conservas, como se tivesse saído de um filme da Hallmark. Ela se apresentou como Michelle e disse que morava a cerca de 10 minutos pela trilha, o que não parecia muito longe até você considerar o quão densa a floresta era. Quer dizer, você poderia se perder lá dentro só procurando lenha. Ela tinha uns 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos estranhamente longos e olhos azuis penetrantes que faziam você sentir que ela podia ver direto através de você. Ela não era rude, exatamente, mas como direta. Ela me deu as boas-vindas à floresta e estendeu a cesta para mim como se esperasse que eu a pegasse. Eu realmente não tive muita escolha. Ela estava praticamente enfiando a cesta na minha cara. Sei que parece hospitaleiro, mas a vibe dela parecia um pouco estranha, se é que isso faz sentido. Eu peguei a cesta impulsivamente, mas admito que nunca tinha sido tratado assim por um vizinho antes. Não era nada demais, mas não era algo a que eu estava acostumado. Agradeci enquanto pegava a cesta, e ela me olhou como se esperasse que eu dissesse algo mais. Eu honestamente não sabia o que mais dizer, então apenas sorri. Ela continuou me encarando de maneira estranha, o que confirmou minha suspeita de que aquela mulher não interagia com muitas pessoas. Eventualmente ela falou. Ela disse. E essas foram suas palavras exatas, que nunca vou esquecer. Mantenha sempre suas lanternas cheias, suas janelas bem fechadas e sua mente mais afiada que seu machado. Não era algo que uma pessoa normal diria para outra. Parecia que ela estava recitando de um manual. Honestamente, soou mais como um aviso do que um conselho. Eu acenei, sorri e virei para voltar para dentro. Depois de fechar a porta, fiquei em silêncio, esperando ouvir seus passos se afastarem. Ela não foi embora por uns bons 45 segundos, o que provavelmente foi a parte mais estranha de toda a interação. Apesar da vibe estranha, eu apreciei a gentileza dela. Ela parecia reclusa, mas não hostil. O tipo de pessoa que te ajudaria se você pedisse, mas não se intrometeria. Eu disse a mim mesmo que era bom saber que alguém estava por perto, mesmo que eu não planejasse precisar dela. Nem me dei ao trabalho de olhar dentro da cesta. Apenas a coloquei na sala de estar e esqueci dela. Houve uma tempestade naquela noite, o que é extremamente raro no Oregon, mas acontece. Acendi algumas velas e me aconcheguei no sofá com um livro, tentando ignorar o fato de que a energia estava falhando a cada poucos minutos. Alguns de vocês podem achar esse tipo de isolamento assustador, mas eu realmente amei. Por algum motivo, meu cérebro não ficava assustado com os sons naturais da tempestade. Foi naquela tempestade específica que tive essa percepção. Eu ouvia atentamente tudo lá fora. E era, ouso dizer, calmante. Mas é claro, aquela sensação de paz não durou. Algumas horas depois que a tempestade começou, houve uma batida na porta que quase me fez pular do sofá. Digo batida, mas foi mais como um estrondo. Era alto, e definitivamente não natural, como se quem quer que fosse não se importasse que estivesse chovendo. Meu coração começou a acelerar, e comecei a sentir aquela sensação horrível de formigamento no peito. Depois de hesitar por alguns segundos, peguei a lanterna e fui ver quem era. Olhei pela janelinha de vidro ao lado da porta. Era Michelle, encharcada e segurando uma lanterna. Abri a porta, e ela falou antes que eu tivesse chance de cumprimentá-la. Ela disse, sem rodeios, que tinha visto alguém perto da minha pilha de lenha e que eu deveria saber disso. Eu estava extremamente confuso, mas suas palavras eram muito preocupantes, e isso tinha prioridade. Saí na varanda
iluminando a chuva com minha lanterna, mas não consegui ver nada. Nada além de árvores. Perguntei a ela se ela tinha certeza, e ela acenou com a cabeça. Seus olhos continuavam se movendo em direção à floresta, como se esperasse que alguém surgisse de lá a qualquer segundo. A coisa toda era bem assustadora. Continuei olhando ao redor, mas não havia muito o que eu pudesse ver entre a escuridão e o caos da tempestade. Antes que eu pudesse dizer algo mais, ela me disse para ter cuidado, e começou a se afastar sem esperar por uma resposta. Eu a observei voltar pela trilha em direção à cabana dela, claramente indiferente à chuva torrencial. Fiquei ali até que o brilho da lanterna desapareceu de vista e então voltei para dentro. No exato momento em que fechei a porta, percebi que a história dela tinha vários furos. Como ela poderia ter visto alguém perto da minha pilha de lenha se a casa dela ficava a 10 minutos de distância? Ela deve ter estado na minha propriedade desde o início. Por que diabos ela estaria bisbilhotando em volta da minha cabana durante uma tempestade? Ela estava mentindo? Aquilo não me pareceu certo, mas ir até a casa dela no meio de uma tempestade era a última coisa que eu faria. Ainda assim, eu tinha que fazer algo. Tranquei a cabana o melhor que pude e sentei no meu quarto, ouvindo. A tempestade começou a diminuir depois de um tempo, mas eu ainda me sentia bem inquieto. Algumas horas se passaram sem incidentes, então decidi que provavelmente era seguro ir dormir. Não me lembro exatamente que horas eram, mas foi depois da meia-noite que acordei com o som de um galho quebrando logo fora da janela do meu quarto. Eu sou um sono muito leve, então tinha certeza de que era um galho quebrando e não outra coisa. Congelei por alguns segundos tensos, ouvindo. Eventualmente me arrastei até a janela, meio que esperando não ver nada. No início, não vi, mas então a avistei. Michelle. Ela estava parada na beira da floresta, com o corpo virado para longe da minha casa. Dava para saber que era ela, por causa do cabelo longo e despenteado. Eu me esforcei para ver mais, mas com apenas a luz da lua para ajudar, não adiantou muito. Vi que ela estava começando a se virar, então me abaixei embaixo da janela antes que ela pudesse me ver olhando. Fiquei agachado ali por um tempo que pareceu uma eternidade, até que finalmente tive coragem de espiar de novo. Ela tinha sumido. Eu genuinamente não sabia o que fazer. Não tinha exatamente considerado ela perigosa, apenas estranha. Mas naquele momento, eu estava tendo segundas intenções. Não fazia sentido. Por que ela teria tentado me avisar antes se era ela quem estava bisbilhotando? Eu não dormi por horas. Eu estava decidido a ficar acordado até o amanhecer. Algumas horas se passaram, e eu estava começando a ficar com sono. Quando finalmente comecei a baixar a guarda, houve uma batida na porta. Não foi como o estrondo de antes. Na verdade, foi bem baixinho. Ainda assim, eu não ia atender de jeito nenhum. O formigamento começou de novo enquanto eu me arrastava silenciosamente até a porta. Dei uma olhada discreta pelo vidro e congelei de horror. Não era Michelle. Era um cara careca e forte, com uma barba grossa. Tive que lutar contra cada fibra do meu corpo para não gritar de medo. A situação instantaneamente foi de 6 para 10. O mais quieto que pude, recuei para o banheiro, tranquei a porta e liguei para a polícia. Enquanto estava ao telefone com eles, comecei a ouvir batidas na porta da frente, como se alguém estivesse batendo nela com um objeto pesado. A atendente me disse que a ajuda estava a caminho e me instruiu a não desligar. Eu sentei ali, mais assustado do que nunca na minha vida. Eventualmente, a porta da frente cedeu e eu a ouvi se abrir com um estrondo. Eu genuinamente pensei que ia morrer. Aquele homem, quem quer que ele fosse, começou a quebrar coisas na minha cabana. Pelo menos era o que parecia. Tudo o que eu ouvia era o som de vidro quebrando e madeira rachando. Eu não ousava fazer um único barulho. Por sorte, ele não pareceu me procurar, porque nunca ouvi seus passos saindo da sala de estar. Eventualmente, o som de quebra parou, e eu fiquei sentado em completo silêncio de novo. Eu tinha lutado contra um ataque de pânico o tempo todo. Para minha surpresa, a polícia chegou bem rápido, mas não rápido o suficiente para pegar aquele homem em flagrante. Ele já tinha ido embora. Eu implorei aos policiais que me ajudassem, mas eles foram completamente inúteis. Fizeram uma busca patética ao redor da propriedade, mas foi só isso. Eles nem concordaram em revistar a floresta, dizendo que era muito densa e que era improvável que o encontrassem lá.
Eu implorei que me acompanhassem até a casa da Michelle, pelo menos, e eles concordaram. Quando chegamos à propriedade dela, meu queixo literalmente caiu. A cabana inteira estava abandonada. Os policiais confirmaram isso e disseram que ninguém morava lá há décadas. Eu disse a eles que tinham que revistar o local em busca de invasores, mas eles me disseram que não havia motivo para isso. Tentaram me dizer que não havia sinais claros de habitação, então seria perda de tempo. Eu quase enlouqueci quando ouvi isso. Tentei argumentar, mas eles basicamente me disseram que morar na floresta era um risco que eu estava assumindo e que não era problema deles. Eles foram embora depois disso, o que me enfureceu. Obviamente me mudei daquela cabana, mas não antes de passar mais uma noite lá. Foi horrível, mas consegui passar por isso sem que nada acontecesse. As coisas têm sido boas para mim desde então, mas ainda penso constantemente nessa experiência. Alguns dos meus amigos supersticiosos teorizaram que Michelle era na verdade um espírito que estava tentando me proteger e que ela só estava tentando cuidar da minha propriedade por algum motivo. Eu não acredito no paranormal, então acho que é muito mais provável que duas pessoas, ela e aquele homem, estivessem morando naquela cabana abandonada. Ainda não entendo por que decidiram me atacar, ou por que Michelle se daria ao trabalho de me avisar se ela estava planejando invadir minha casa. Acho que nunca vou saber.